pretende, e muitas vezes o consegue, subjugar o encarnado aos seus caprichos, pela sua presença irradiando o ódio, pretendendo, na maioria dos casos, fazer justiça. Foi para resolver este e outros problemas que o mestre deu grande ênfase ao perdão e estimulou com o esquecimento das faltas, procurando abrir caminho para o amor, dentro da mais pura fraternidade. O conceito de amor com o Cristo cresce na vertical para Deus, desfaz todas as barreiras que a violência edificou, faz desaparecer orgulho e egoísmo. A doutrina dos Espíritos surgiu por misericórdia de Deus, pelos canais de nosso Senhor Jesus Cristo, objetivando levar o homem a entender o Evangelho na sua pureza primitiva, facilitando a sua vivência pelos homens que desejam conhecer a verdade e ser por ela libertados. A possessão é trabalho de muito tempo que os espíritos das trevas armam contra quem se encontra nas suas faixas de paixões inferiores. Para se livrar desse turvamento mental, de quase inconsciência, o homem deve trabalhar na pureza de seus sentimentos, para clarear as suas ideias, e modificar a sua vida, copiando, diariamente, a vida de Jesus. Ele é nosso roteiro, é a nossa vida, é a nossa verdade. Se não passarmos pelos seus conceitos de vida, se não respirarmos seu clima de amor, se não passarmos a amar, dificilmente encontraremos o reino de Deus dentro de nós. A possessão se dá quando os espíritos malfazejos se identificam com outros, sejam encarnados ou desencarnados, na altura de suas vivências, criando uma verdadeira calamidade no nosso mundo interno. Por isso, embora seja muito válido doutrinar certas entidades pela palavra e pelos exemplos, somente nos livraremos de certas companhias espirituais, consideradas por nós indesejadas, se mudarmos o nosso modo de pensar e de viver. Se retirar um espírito da companhia de alguém, e esse alguém continuar nos seus trajetos incompatíveis ao amor, a entidade pode voltar, trazendo consigo outros espíritos do mesmo naipe espiritual, piorando a situação do encarnado. Somente se livra de entidades malfeitoras o homem que sai de suas faixas, pois a lei nos diz com propriedade que os semelhantes atraem os semelhantes. A possessão não acontece de um dia para o outro, quando se faz notar, já faz tempo que os espíritos alimentam as mesmas ideias. Notamos, diariamente, milhares de criaturas em perfeitas simbiose de trevas com trevas, numa troca permanente de magnetismo inferior, daí surgindo, muitas vezes, variadas enfermidades tanto no corpo físico quanto nos corpos espirituais que vibram com mais intensidade. Os nossos pensamentos buscam os seus iguais onde quer que seja, enviados pela nossa vontade, é o bater e abrir-se-vos-á, é o buscar e achareis. Certamente que já nascemos no mundo dos encarnados com certas deficiências psicossomáticas, como é o caso do sistema nervoso, que nos dias atuais, se mostra, em quase todas as pessoas, susceptível às alterações, e é por ele que geralmente os espíritos inimigos se aproximam, dada a sua sensibilidade, passando a perturbar o encarnado. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá o ponto de equilíbrio espiritual, através de límpida mensagem do apóstolo Paulo: fora da caridade não há salvação. É preciso, entretanto, que se entenda o que é caridade, para consigo e para com o próximo. Devemos cuidar mais de nós mesmos, sem deixar esses cuidados se cristalizarem em egoísmo ou exaltação da nossa própria personalidade. Os possessos são egoístas, por lei universal, que dá a cada um o que procura. E nós procuramos a possessão pelos pensamentos, pelas ideias, pelas palavras e certamente, pela vida que levamos. Se mudarmos por dentro, a vida, por fora, copiará os nossos impulsos íntimos. O céu e o inferno estão dentro do nosso coração. Acharemos o que procuramos, e a afirmativa de Jesus. Despertemos para o amor, que esse amor passará a morar em nós, para a nossa felicidade. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 474, Dependência.
A palavra possesso é apenas força de expressão, de sorte a entendermos uma profunda simbiose de dois espíritos que se afinizam. Os dois têm muito em comum, igualdade de sentimentos nos seus roteiros percorridos e a percorrer. Existem as sessões de desobsessão nas casas espíritas, muito válidas. No entanto, é preciso que se entenda que o primeiro a ser educado é o encarnado. Ele haverá de promover para seu bem-estar mudanças nos seus sentimentos mais profundos. Existem os pensamentos secretos que alimentamos e que temos prazer de sentir, e são eles que criam uma linha de comunicação com os espíritos das trevas, a nos induzirem para a possessão. A possessão é capaz de tirar devagarinho a nossa consciência, cedendo lugar a uma consciência estranha a dominar nossa vida. Em muitos casos, ficamos dependentes de maneira profunda da companhia de entidades espirituais. Muitos dizem que os verdadeiramente possessos ficam completamente inconscientes, mas não é assim. Ninguém, por lei espiritual, rouba a consciência do outro. Nas profundezas dos pensamentos está a liberdade de pensar. No entanto, podemos encontrar a resistência dos que nos dominam pela compatibilidade de ideias, mas, repetimos, nunca caímos em inconsciência total. Quando, por vezes, o encarnado parece estar em inconsciência, como vulgarmente se fala, o espírito se encontra ativo. No entanto, a alma se encontra sem condições de se expressar, por deformidade ou desequilíbrio do aparelho carnal. Em se falando de dependência, encontramos pessoas encarnadas, uma dependente da outra, em muitas circunstâncias e, às vezes, se demoram neste processo, uma esperando da outra, para se completar e viver. É falta de personalidade, é falta de equilíbrio emocional. Cada consciência é um mundo diferente, que deve ter sua independência espiritual. É neste sentido que Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Precisamos conhecer a verdade ou, pelo menos, nos esforçarmos para tal, para que a liberdade possa chegar, mesmo devagarinho, para a nossa felicidade. Bem sabemos que os elementos nobres não se misturam, e essa nobreza espiritual haverá de ser conquistada pelas almas, para que elas não atraiam companhias inferiores. Existem certas provações que nos parecem possessões, dado o corpo vir com certas deficiências, de modo que a fraqueza leva a criatura a ser dominada pelos espíritos equivocados. Como já tem a alma muitos inimigos do passado, ela sofre a influência desses companheiros que ainda residem nas sombras. Tu tens um corpo e deves cuidar dele. Faze dele teu conhecido. Porque um corpo fortalecido com uma mente dotada de conhecimentos espirituais, terá facilidade de resistência, bem maior, para que possas te libertar dessas companhias indesejadas. Lança a mão da fraternidade, aquela que não desconhece o amor, no sentido da caridade circular em teu coração. Não julgues a ninguém, não calunies teus companheiros e nem ofendas aos teus semelhantes. O tempo é curto para consertarmos a nós mesmos, e se empregarmos esse tempo para vigiar a vida alheia, ficaremos envolvidos no próprio mal dos outros e passaremos a sofrer as consequências de todos os males que ideamos. Foge de toda a dependência, a não ser a de Deus, que o Cristo nos ajudará nos processos de libertação do mal que se aproximar de nós. Capítulo 16, Livro dos Espíritos. Questão 475. O poder da vontade. Para libertar-se da dominação de espíritos inferiores é indispensável cortar a sintonia que temos com eles. Já dissemos muitas vezes que a obsessão, e mesmo a possessão, é processo de afinidade espiritual do obsediado com o obsessor. O poder da vontade é válido. Mas não é somente pela vontade que se pode ficar livre dos espíritos perseguidores. A razão nos fala que devemos nos livrar desse tipo de companhia mudando o modo de pensar e, certamente, de viver. Os corvos sobrevoam onde o cheiro os atrai, as moscas procuram um ambiente que lhes convém, e assim,
Os homens buscam sempre o ambiente da sua natureza íntima e atraímos espíritos da nossa mesma faixa de entendimento. Deves fortalecer o poder da vontade, que é o teu dever, porém, deves usar essa vontade forte para o aperfeiçoamento das qualidades espirituais que carregas no coração. Existem vários tipos de espíritos. Os dominadores são os piores, pois eles emitem forças negativas para nos dominar, de acordo com as suas ideias de escravidão. Compete-nos reagir com as nossas forças igualmente, mas, também nos esforçando para sair da dependência, e isso se opera com a nossa renovação espiritual, modificando as nossas atitudes, a nossa vida. Pureza mental não é fácil de conquistarmos, todavia, nunca é impossível. Depois que passarmos ao domínio de nós mesmos, nunca mais voltaremos atrás, porque a vida é crescente, buscando o infinito. A nossa alegria é que a felicidade existe e todos poderemos encontrá-la, ficando com ela eternamente, quando a vida se constituirá em um verdadeiro condicionamento de firmeza de princípios, que encontrará afinidade em nosso mundo interior, espraiando-se em toda a extensão infinita interna, acendendo luzes e edificando o amor nas linhas da fraternidade. Se te modificares e te integrares com a caridade, é certo que somente espíritos da mesma índole aproximar-se-ão do teu coração. A religião menos procurada no mundo terreno é a mais perfeita, a religião do amor. Ela pode tomar muitos nomes, mas é sempre a mesma, é o sol da divindade saída dos lábios de Jesus. A terra, antes de Cristo, conhecia o nome amor, mas fazia dele um processo de interesse próprio. Depois do Mestre, esse amor tornou-se um brilhante, transmutando-se em todas as virtudes do bem, capaz de levar as criaturas para a verdadeira paz íntima. O amor é a maior expressão de Deus por onde ele vibre. Desenvolve o poder da vontade, mas saibas usar esse poder da tua mente, colocando os teus sentimentos a serviço da dama mais iluminada da terra, a caridade, com as suas divisões benfeitoras e fiéis à fraternidade. Tudo o que fizeres, faze-o com amor. Ele sempre dá um toque de luz nos impulsos da vida, libertando-te de todas as injúrias que venhas encontrar nos caminhos do despertamento espiritual. Para nos livrarmos das más companhias, necessário se faz criemos ambiente para que os bons companheiros possam encontrar em nós afinidades onde vibram seus corações. Meditemos em Jesus, de modo que a sua presença em nós faça renovar nossos sentimentos, nos indicando o que devemos fazer da vida. A possessão não nos domina completamente, e ficando um resto de luz nas ideias, podemos fazer dela um caminho para o arrependimento. Busquemos o Evangelho, para que ele possa nos induzir à renovação da vida no coração da própria vida. Jesus nunca fica longe dos seus tutelados. Ele está estendendo suas mãos, permanentemente, em procura das nossas. Aceitemos o seu chamado. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 476, Ação do Homem de Bem. O homem de bem a que aqui nos referimos é aquele que já se encontra moralizado, pelo domínio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa criatura tem força sobre os espíritos ignorantes e basta a sua presença para eles se afastarem. O ambiente puro os constrange, impacienta, e eles o abandonam, quando este se encontra carregado de fluidos elevados. Quando uma alma vai conversar com um espírito que esteja influenciando alguma pessoa, e essa alma não reúne condições morais para tal empreendimento, ele não a respeita, e passam a discutir e até mesmo a trocar impropérios. A força moral é tudo no aprendizado, bem como para afastar as más entidades que perturbam o ambiente familiar e as pessoas. Mas, para ficar livre de entidades malfazejas definitivamente, o homem deve se moralizar, empenhar-se para reformular ideias, consertar pensamentos e mudar de vida. Mudando interiormente, a lei se encarrega das mudanças externas. A obsessão, que chega por descuido à possessão,
pode entrar sem que a criatura o perceba de modo mais claro. A sutileza é muito grande e é preciso muita sensibilidade do encarnado para percebê-la, porque entre nossos pensamentos existem intervalos, pequenos que sejam, mas que permitem a intromissão dos pensamentos estranhos. Pode ser pelas ideias estranhas que os nossos pensamentos sejam mudados. Assim, não devemos aceitar os enxertos fascinadores carregados de paixões inferiores. O raciocínio, neste caso, deve ser puro, para a devida seleção de valores. O que ocorre no mundo dos encarnados pode se passar no mundo dos espíritos. Estes, quando inferiores, subjugam espíritos ignorantes, assim como espíritos iluminados ajudam os sofredores pelos mesmos processos. E a mediunidade agindo em toda parte, precisando ser moralizada, educada nos planos de Jesus. No caso do orientador sem a devida moral evangélica, quando passa a falar com espíritos, no sentido de afastá-los de determinadas pessoas que estes perseguem, os espíritos inferiores não o respeitam, nem atendem à sua argumentação e, por vezes os benfeitores não atendem aos seus chamados, por não estarem devidamente seguros no que falam, por não viverem o que ensinam. Neste caso, a moral elevada é a força da alma para a paz onde quer que seja. O homem de bem é uma luz onde estiver, transmitindo paz para onde entender e mostrando para os que o cercam o amor a se irradiar do seu sensível coração. Todas as organizações espíritas haverão de mostrar, primeiramente, pelo exemplo dos seus dirigentes, o que é vida reta, e os que ouvem os conselhos se interessarão pela prática dos ensinamentos do Cristo. Desta forma, os espíritos inferiores que desejam melhorar, assimilam os conceitos valiosos de Jesus, e os que não se interessam se retiram, procurando outro ambiente que lhes sirva de campo para as suas inferioridades morais. A vida é sintonia, somente colhemos o que plantamos, em pensamentos, palavras e atos. Orar e vigiar, novamente entra em pauta, porque a fascinação pode dominar com muita facilidade as pessoas. Pode o encarnado sugerir pensamentos inferiores e estes serem absorvidos como sendo seus, e essa sugestão pode ser diária, até chegar mesmo à possessão. A doutrina dos espíritos é campo de informações seguras de como livrar-se das más influências de espíritos enganadores. Compete a nós outros um trabalho de seleção daquilo que vem à nossa mente. A Terra já é ambiente propenso à inferioridade e sofremos influência ainda maior quando atraímos para junto de nós espíritos voltados para o mal. Jesus é a segurança. Abra os braços em busca do Mestre, que ele já abriu o coração para toda a humanidade. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 477, Exorcismo. O exorcismo é uma fórmula usada pelo catolicismo de afastar espíritos maus das pessoas que se encontram sofrendo sua influência. Em poucos casos esse método dá certo. Não são as palavras que mostram força, nem gestos pré-estudados que fazem desligar os espíritos malfeitores dos que eles acompanham. Muitos dos espíritos ligados às pessoas riem das ilusões dos homens que se dedicam ao exorcismo, e continuam nas suas brincadeiras de mau gosto, perturbando lares e desorientando pessoas. No entanto, existem padres que praticam o exorcismo e os perturbados são aliviados, pelo afastamento dos espíritos inferiores. Isto se dá quando o sacerdote tem conduta reta. É a força da moral que vale, e não o jogo de palavras vazias que o vento leva. O exorcista precisa ter fé envolvida no amor, e que suas mãos sejam sempre instrumento da caridade. Ainda mais, o que está sendo exorcizado precisa modificar seus sentimentos, limpar a sua casa mental, porque se não se moralizar, podem os espíritos que foram retirados voltar de novo, e ainda trazerem outros da mesma natureza em sua companhia. Aí, o segundo estágio tomar-se-á pior do que o primeiro. Como nada se perde, o exorcismo é um começo rudimentar na escala do aperfeiçoamento da alma,
No que se refere aos métodos de conversar com as entidades malfeitoras e educá-las, tanto quanto aos que sofrem com as suas companhias. As religiões e filosofias rudimentares haverão de acompanhar o progresso. Esta é a lei. Quem se esquece do progredir, vai ficando para trás e sofre as consequências desse retardamento. A nossa paz é nossa conquista, e somente nós construímos nossa felicidade. As coisas exteriores representam misericórdia, ajuda até o ponto de compreendermos a necessidade de aprimoramento espiritual. As fórmulas do exorcismo não têm nenhuma eficácia sobre os espíritos malévolos e podem até revoltá-los. O que tem valor é, pois, a conduta da pessoa que opera o exorcismo, é o seu magnetismo puro que irradia da pureza dos sentimentos. Assim, pode-se notar que mesmo em centros espíritas os meios empregados para afastar certas entidades falham. Tudo se baseia no mesmo princípio do amor para os bons resultados. Jesus estabeleceu no seu Evangelho ensinamentos valiosos, de modo a educar todas as criaturas, a mostrar o quanto valem os pensamentos disciplinados e as emoções equilibradas para a nossa libertação espiritual. O homem inteligente em Cristo está sempre policiando contra as sugestões dos espíritos ignorantes e viciados, por notar a sua influência e proceder ao contrário. Ele não esquece a oração e a vigilância, conhece o valor da benevolência e faz todos os esforços para harmonizar a sua mente, com a mente divina. A sintonia é tudo. Quando nos reunimos com alguém, ou gostamos desse alguém, é porque temos alguma coisa em comum com essa pessoa. Basta analisar a nossa vida, porque as vidas que nos cercam são nossas iguais, no contexto dos sentimentos. Se queres ajudar aos que sofrem, amplia teus conhecimentos acerca da saúde, e oferta a tua cota de alegria, de amor e de paz aos que caminham contigo. Se queres falar a alguém do Evangelho renovador, fala dele, mas não te esqueças do exemplo, força maior impulsionada pelo coração. A vida está constantemente escrevendo para todos nós as páginas de luz que têm o poder de nos tirar das trevas. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 478, o melhor meio. Existem pessoas que têm bons sentimentos, estudiosos do espiritualismo, que só exercitam o verbo para falar coisas construtivas e, no entanto, são sempre obsediadas por entidades malfeitoras. Isto acontece por causa do seu passado. As suas raízes ainda se encontram ligadas às trevas profundas, e a cobrança vem na direção do devedor. Todavia, para essas pessoas é mais fácil o afastamento desses espíritos, pois podem cansá-los, fazendo o contrário das suas sugestões. Os espíritos acompanham os encarnados mais do que se pensa. Notamos constantemente uma simbiose coletiva, em troca de magnetismo inferior entre os dois planos, daí resultando calamidades sem conta. O Espiritismo com Jesus veio revelar essa verdade para nos dar orientação precisa, de modo a nos livrar do mal, ingressando no bem com amor. A Terra está prestes a subir mais um degrau na escala dos mundos venturosos e, quando isso acontecer, os espíritos malfeitores que não desejarem modificar suas atitudes, que não moralizarem suas vidas, serão convidados a se retirar da casa terrena, por falta de liquidação de seus débitos. São maus inquilinos. Esse fim de século é de arroxo, onde muitos se perdem, perdendo as oportunidades, mas muitos ganham, aproveitando os chamados para acenderem a luz no coração. Queiramos ou não, a luz nos procura, tal é a lei do avanço para a perfeição espiritual. Mesmo que os espíritos do mal te persigam, não esmoreças, procura firmar a tua conduta na conduta do Cristo. Nela, encontrarás força para os testemunhos que haverás de dar. Mesmo que a dor te faça companhia por muito tempo, não te entregues ao desânimo, pois todo desequilíbrio é passageiro. Somente quem tem o selo da eternidade é o amor, nas suas várias feições de luz. Deves cansar a paciência dos que te perturbam,
E se eles forem persistentes, faze o mesmo, vivendo os ensinamentos de Jesus. Se caíres algum dia, levanta-te com o Mestre e prossegue no bem até o fim. Faze da tua coragem uma força cristã, uma arma do bem para combater no bom combate, como nos diz o Evangelho de Jesus. Quando os agressores sentirem que estão perdendo tempo e forças, eles batem em retirada, levando consigo as radiações de perdão e de amor por eles que partiram do teu coração. A melhor doutrinação dessas entidades que ignoram o bem é o exemplo de serenidade e de perdão incondicional. Não deves esmorecer nas lutas para conquistar a tua tranquilidade de consciência, para livrar-te das más companhias, pois o próprio colégio apostolar foi vítima de espíritos indesejáveis, querendo desviá-lo das rotas traçadas por Jesus, mas venceu pelo amor e pelo sacrifício de si mesmo. O próprio Judas teve um arrependimento profundo quando as moedas queimaram suas mãos, e deixando o desespero invadir a alma, tirou a própria vida, o que não deves nunca fazer. Arrepender sim, para melhorar, porque o arrependimento pode ser um marco para a reforma interna dos sentimentos. As pessoas sérias são as que recebem as bênçãos do arrependimento, e quando aproveitam essa oportunidade, a luz se acende, mesmo nos dramas da dor. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 479, a oração. A prece é a força poderosa, não somente para desfazer as insinuações dos maus espíritos, mas para todas as dificuldades da vida. Ela nos dá mais coragem e resistência nas lutas de cada dia. Convém que as criaturas aprendam a orar, e o façam todos os dias, criando assim um hábito elevado e cristão. Nem Jesus dispensou a oração, e de vez em quando subia ao monte para conversar com Deus. Ele deixou o exemplo e até uma forma de prece que usamos até os dias que correm. Mas, não é com o simples balbuciar que afastamos os espíritos malfeitores. É preciso que reformemos os sentimentos, que mudemos de ideias e de comportamento, para sairmos da sintonia dos ignorantes. As próprias pessoas encarnadas se ajuntam por afinidades de ideias, e logo que uma muda sua vida, a outra não encontra mais alegria com a sua companhia. Assim se processa com os desencarnados, a separação vem por força da lei. Orar é um ato divino, porém, aquele que ora não pode nem deve esquecer o exercício no bem, o aperfeiçoamento espiritual decorrente do saber e do amor. As pessoas obsediadas não devem se limitar a pedir a Deus que as livre do mal, mas que saiam da faixa desse mal. Pedir é bom, mas mudar a direção da vida para o bem é melhor, é a parte que o doente está fazendo em seu próprio benefício. A prece nos traz muita claridade espiritual, mas ela pode ser breve. Ela é a resposta da misericórdia de Deus, para nos dar força, de modo a vencer as dificuldades que surgirem em nossos caminhos. Em todas as religiões os profitentes encontram na oração uma segurança, e ela, verdadeiramente, é um bastão que nos ajuda a caminhar, desde quando os pés se esforcem para andar. Se te sentes acompanhando por espíritos brincalhões, se percebes que sugestões de espíritos malfeitores chegam à tua cabeça, procura orar, mas examina se esse tipo de sugestão não está se coadunando com o teu modo de pensar e, se essa for a verdade, muda de pensamentos para que se desviem as insinuações das almas ignorantes e fiques livre das opressões maléficas. A prece é um poderoso auxílio para afastar más ideias. No entanto, é necessário que junto a ela esteja a nossa boa vontade de servir, de ajudar, de melhorar e de amar do modo ensinado por Jesus. Cumprindo com o dever, todas as criaturas que já entendem o valor da oração e dão continuidade a esse estado da alma, conservam essa luz que se acende com a prece, vivendo uma vida correta e cheia de amor a Deus e ao próximo. Se Deus assiste aos que obram, não devemos ficar com as mãos atadas pela inércia, estendamo-las em direção aos que sofrem, aos que choram, aos apedrejados e encarcerados, aos NUS e aos famintos, porque, desta forma,
A oração torna-se força contínua em nós e em torno de nós, de maneira a destruir, em quem está integrado no bem, todo o ambiente que atrai os maus espíritos. É conhecendo a verdade que nos libertaremos de todo o mal. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 480, a expulsão dos demônios. Sendo os demônios nossos irmãos, por que expulsá-los, sem dar-lhes, em primeiro lugar, o nosso amor? Onde estaria a caridade que tanto aprendemos com Jesus? Os demônios são considerados, notadamente, os espíritos ignorantes, da lei de amor. Eles precisam conhecer esse amor que os tornará bons, pela natureza da verdadeira bondade. Expulsar para onde? Eles, quando se juntam a determinada pessoa, o fazem por lei de afinidade. Nesse caso, esta pessoa deveria acompanhá-los, para onde deseja que eles vão, se os expulsa. A doutrina dos espíritos nos ensina que devemos tratar o doente, seja qual for a enfermidade, pelas causas que a geraram, e não pelos seus efeitos. Se a causa da obsessão é a enfermidade moral da criatura, para expulsá-los basta curar primeiro a criatura, trabalhar nas mudanças dos pensamentos e das ações que têm o poder de gerar ambiente de atração de espíritos do mesmo sentimento. Convém entender esta lei, para ficarmos livres daquilo que não desejamos. A oração mais forte, pela qual logo seremos atendidos, é a prece da vida que levamos. Se pensamos de uma forma, esse pensamento é uma súplica, e é por ele que se aproximam de nós os nossos iguais. É a lei de justiça. Para ficar livre de todas as espécies de demônios, basta harmonizar a mente com a mente de Jesus. Pode ser que no início não se alcance tanta harmonia quanto a do Cristo, mas o importante é começar, que é neste comércio que o Senhor passa a ajudar, e se houver continuidade no esforço para melhorar, as mãos invisíveis trabalharão em nosso socorro com a mesma insistência que aplicamos em nosso caminho. Devemos cuidar de nós mesmos, em todas as oportunidades. Sem preparo, como ajudar aos outros. A expulsão de demônios, mencionada no Evangelho, foi por demais generalizada, colocando todo desequilíbrio como sendo influência de espíritos inferiores, e a reforma pegou ao pé da letra muitos dos ensinamentos, sem compreender a essência espiritual. Vê bem o que Jesus sempre, ou quase sempre, dizia com o doente que ele curava: vai e não peques mais, mostrando que toda enfermidade tinha princípio nas faltas cometidas. Ainda hoje está plenamente atualizada a palavra do Mestre, e principalmente as interpretações dadas pela doutrina dos Espíritos. Reformando-se a mente, o modo de pensar e de agir, educando-se as palavras, vai limpando o karma, porque ele é efeito das desarmonias da alma. É o que já falamos muitas vezes em diversas mensagens. Melhorando por dentro, tudo por fora melhora. Quem deseja se certificar dessa verdade, pode experimentar o que dizemos. Toda semente que semeamos em terra boa, cresce e dá frutos, pelo mesmo valor que a intimidade dela carrega. Muitas religiões e filosofias combateram ferozmente a doutrina dos espíritos, hoje abrandaram depois que passaram a conhecer os fundamentos do espiritismo com Jesus. Porque o bem é imortal, é como o sol que não se apaga. Ele é alimento em forma de luz, para bons e maus, para justos e injustos, por ter nascido do amor. Se queres chamar a enfermidade de demônio, que chames; se queres chamar os espíritos de demônios, que o faças. Mas verdade é que essas coisas ou espíritos se encontram ligadas aos homens, e mesmo aos espíritos, por afinidade espiritual. Os desejos são atrações fortes, atraindo tudo que vibra na sua faixa. Se és alegre, alegria vem ao teu encontro, da maneira que pensas que ela é boa para ti. Assim o amor, assim a fraternidade e os outros sentimentos. Não deves pensar em expulsar os demônios, mas em ajudá-los na sua educação, para que se tornem anjos. Esse é o trabalho que alegra a Jesus. Capítulo 22, Livro dos Espíritos,
Questão 481, convulsionários. Os convulsionários na doutrina dos espíritos são os médiuns de hoje, e eles devem se educar em todos os sentidos para ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus, porque, desta forma, se faz luz para iluminar todos os caminhos das trevas. Agindo assim, estarão como cooperadores da grande obra de Deus, de estender o amor onde quer que seja. É de se notar que a faculdade é uma só no seu interesse pela luz, no desabrochar da alma para a libertação espiritual. No entanto, ela se divide em muitas outras para dar a expressão de recursos inúmeros no conhecimento e na aquisição do amor. São oportunidades para a iluminação da alma, porém, muitos companheiros, em si lhes faltando discernimento, trilham guiados por sua vontade ou dirigindo-se a outros caminhos errados. Os chamados convulsionários formam uma dessas divisões das faculdades espirituais, seja convulsão espontânea ou provocada, sem deixar faltar o agente comum que é o magnetismo, que obedece à força mental, acompanhando os caminhos traçados pela vontade. Ele recebe o comando da alma encarnada ou desencarnada e obedece. Os que abusam dos chamados convulsionários, usando dos fenômenos que resultam desta faculdade, respondem por seus efeitos. Todos os convulsionários, quando orientados por pessoas ignorantes, acabam caindo no ridículo e sendo por elas abandonados. O hipnotizador procura sensitivos para fazer espetáculos públicos, usa-os à sua maneira, mostrando seus poderes, e desaparece como apareceu, deixando seus tutelados com o sistema nervoso abalado, sujeito a novos desequilíbrios. O magnetismo, o hipnotismo, as sugestões, e outras manifestações similares representam força virgem sem inteligência, que obedece cegamente às inteligências que queiram usá-las. Jesus deu a maior mostra de como ser útil, usando as forças espirituais para curar, sem especular, para consolar sem estipular preços, para levantar caídos sem exigências, para instruir, amando aos sofredores. E a doutrina dos espíritos reforça e mostra as finalidades, e como devemos orientar essas forças da natureza, provando, assim, a bondade de Deus e a sua misericórdia em favor dos homens. Se sabes alguma coisa sobre a força magnética, procura usá-la no serviço da caridade. Mesmo conversando com o teu irmão, podes usar o magnetismo impregnando nele teus sentimentos de amor e caridade, de saúde e de paz espiritual. O ser humano, mais propriamente, o espírito, é um gerador magnético, por onde passa, deixa o rastro dos seus fluidos, queira ou não, como mensagem sua na palavra e nos gestos. Ele serve de instrumento tanto para a luz, como para as trevas, dependendo da sua educação espiritual. O magnetismo se faz semente em tuas mãos. Procura usá-lo nas linhas do amor, que a correspondência se fará presente, devolvendo o mesmo amor para o teu coração. Mas, se o usas para o mal, já sabes o tipo de espírito que pode te ajudar, não precisa comentários. Se para o bem, a ação já indica espíritos benfeitores. Antes de entrar nesse campo de operações, não te esqueças de ti mesmo, do teu preparo na arte de lidar com as forças sutis da natureza. Elas tanto te elevam, quanto podem te atirar um fosso de erros. Procura estudar os grandes pesquisadores e a orientação de Jesus, para que possas ser feliz, abrindo caminhos para a felicidade alheia. Toda ordem de fenômenos é perigosa, principalmente quando os orientadores procuram se satisfazer a si mesmo, obtendo vantagens pessoais. O charlatão, mesmo que pareça bem posto na sociedade, mesmo que se encontre aparentemente feliz em família, mesmo que nos pareça cheio de tranquilidade, não acredites nele, pois é como o edifício que se eleva sem alicerces, e quando tem algumas bases, elas estão sobre areia. A qualquer ventania provocada pelos desmascaradores, desmoronam repentinamente. Somente persistem aqueles que fazem tudo por amor,
desejando somente a paz das criaturas, amando-as como a si mesmos. Estes ficarão de pé, mesmo que se encontrem em simples residência, e sem nenhuma expressão política ou financeira, mas se encontram apoiados pela verdade, honestidade e amor. Os convulsionários devem despertar para o Cristo de Deus, de modo que a vida reta possa substituir o gasofilácio dos interesses pessoais e financeiros. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 482, Efeito magnético por simpatia. Para compreender um fato de o estado anormal dos convulsionários estender-se subitamente a toda uma população, necessário se faz que busquemos exemplos como os realizados pelos magnetizadores e magnetizados. Em um espetáculo onde os artistas são magnetizadores e magnetizados, a plateia, em se afinando com os dois personagens, sente a sua influência. Os convulsionários entram em transe, por ser provocado, usando todos os seus poderes, e como sempre se encontram sensitivos em variadas escalas, muitos deles caem igualmente em transe magnético. Esses são os simpáticos aos trabalhos que se realizam, mas, no fundo, o agente é somente o magnetismo dos provocadores do fenômeno. Os casos de sensibilidade aguçada ou insensibilidade dependem da vontade do sensitivo e daquele que provocou o estado de transe. O ideal é, pois, o ponto de força onde busca a criatura o prazer em se sacrificar. São muito comuns os espetáculos dos faquires, que na Índia existem em profusão. Eles se isolam perfeitamente pela vontade, se auto-hipnotizando, podendo ficar meses sem se alimentarem, e mesmo serem crucificados em praça pública. Deus permite esses fatos para mostrar à humanidade o quanto se pode fazer pela força do pensamento. Muitos usam suas forças em proveito próprio ou por vaidade, mas, isso é o começo do desabrochar dos seus dons espirituais, que mais tarde tomarão outros caminhos, aqueles ensinados e trilhados por Jesus Cristo, nosso Mestre. Usando desses assuntos, chamamos a atenção para outra dinâmica de vida, mais útil à alma, que é isolar-se da enfermidade moral, isolar-se das más influências e dos maus pensamentos, aplicando atenção somente no bem, na grande e maior de todas as batalhas, aquela que se processa dentro de nós. Os fenômenos exteriores estão se arrefecendo, porque eles despertam a alma, mas o que leva o espírito a interessar-se mais pelas belezas da vida espiritual é a consciência da vida mortal, é saber de onde veio e para onde deve ir, é o prazer de viver onde quer que seja, compreender o que se encontra dentro do eterno, desaparecendo o presente, passado e futuro. E o que sucede com este esforço de iluminar-se? Surge a esperança, e de esperança passamos para a felicidade, que nos espera para a vida eterna com Jesus, sob as bênçãos do Criador. O efeito das sugestões se processa todos os dias sob a nossa vista. Basta prestar atenção no correr dos fatos. Aquele que tem simpatia por nós, por exemplo, estabelece uma corrente de influências entre os dois corações, e a verdade é que ninguém influencia sem ser influenciado, mesmo entre a humanidade de que fazemos parte, encarnados e desencarnados. Existe uma corrente de influências que se interligam a todos os nossos pensamentos, são mescla de todas as criaturas. A clareza de ideias depende do esforço de todos, mas enquanto muitos dormem, desconhecendo esta verdade, façamos a nossa parte, purificando o que vem ao nosso encontro, por lei de sintonia. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 483. A causa da insensibilidade. A causa da insensibilidade física mais profunda, observada em certos convulsionários, é a fé. Ela isola perfeitamente toda a dor, todo o constrangimento, todo o estado deprimente que nos faz consumir as oportunidades de vida na carne. A fé abre caminhos para as grandes esperanças na pátria espiritual. A fé, verdadeiramente,
em Mãe da Esperança e Filha da Caridade. Existem muitos meios pelos quais poderemos isolar a dor, tirando completamente a atenção do lugar enfermo. Os soldados em batalha, por exemplo, somente vão sentir a dor, quando feridos, depois de algum tempo, porque, no momento, no fronte, a sua atenção está voltada para o combate e a defesa. Nos circos romanos, na época de Jesus, a fé isolava totalmente a dor dos cristãos torturados. O importante é, pois, o ponto de apoio e força onde a criatura busca serenidade no sacrifício. Quando a fé faz parte da nossa vida, podemos canalizá-la para outrem, projetando e alimentando no seu íntimo a esperança e a alegria em qualquer estado em que se encontre sua alma. O próprio Jesus chegou a dizer muitas vezes: a tua fé te curou. Isso é grandioso para os que têm confiança em Deus e em si mesmo. Com a fé, são incontáveis os caminhos pelos quais podemos penetrar na insensibilidade perante a dor que nos castigue, nos momentos mais difíceis. O magnetizador provoca a insensibilidade no sensitivo, mas só quando há sintonia, afinidade entre eles. Porém, tudo isso nasce da fé, porque o magnetizado tem fé no magnetizador e nas correntes da fé passa uma força que obedece ao que comanda, em conexão com o comandado, e o resultado, se for o caso, é a insensibilidade que se mostra em várias funções ou graus que o magnetizador queira levar. Poderemos desenvolver esse assunto de muitos modos, para maior compreensão. As palavras que chegam aos nossos ouvidos são forças que passam a nos magnetizar e, conforme a fonte, pode mais ou menos nos influenciar. Primeiramente, influenciam-nos as palavras dos pais, dos professores e dos nossos amigos, dos que nós obedecemos, e dos próprios filhos, dos que nos tratam das enfermidades e, principalmente, dos espíritos. As influências se estendem ao infinito, e as pessoas de maior autoridade moral nos sugestionam mais profundamente, como também aos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Vivemos em um mundo de influências, como também influenciamos em todos os rumos. O próprio fanatismo exerce uma influência muito grande, mas perigosa. O fanático entrega a vida ao sacrifício pelas ideias que alimenta. Isso é comprovado em todos os setores da vida. O fanatismo nasce de onde? Da fé cega, que foge à razão em Jesus. Há, ainda, a insensibilidade provocada pelos espíritos, tanto superiores quanto inferiores. Tudo depende da sintonia, das almas às quais estamos ligados por semelhança de ideias. Quando as criaturas conhecerem mais a verdade e ela passar a comandar a sua vida, dar-se-á o nascimento da libertação, de modo que a fé cega cederá lugar à fé raciocinada. Com a evolução espiritual, a própria fé raciocinada entregará ao bastão a fé intuitiva, que nunca deixará errar o caminho para a felicidade da alma, porque essa se encontrará na pureza da vida que desconhece mácula. Deve ser insensível ao mal de todos os tipos, mas ser muito sensível ao bem que tem vida eterna, na eternidade de Deus. Estamos em um período de muito estudo, por nos faltarem conhecimentos espirituais sobre a ciência da vida. Ainda nos debatemos nas trevas da ignorância e a nossa sensibilidade está como um radar espiritual que somente capta ondas negativas. Se fizermos uma soma de pensamentos e ideias que guardamos na consciência, certificar-nos-emos de que quase todas elas são de ordem inferior, mas com o poder de Deus, nas linhas de Jesus, canal divino do mesmo Senhor, começamos a mudar o nosso modo de pensar e sentir a vida, encontrando o céu mais perto do que julgávamos, na cidade do coração. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 484, Afeições. A afeição é filha da afinidade, forças compatíveis que se entrecruzam, vibrando na mesma faixa espiritual da vida. Esta é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas e, certamente, comandando a humanidade inteira.
Até o nome tem uma vibração agradável, afeição. É de proveito comum que todos nós, encarnados e desencarnados, sustentemos as afeições, criando cada vez mais laços de amor com criaturas que têm ideias semelhantes às nossas. A analogia dos sentimentos levar-nos a conhecer a nós mesmos. As pessoas que se afeiçoam conosco, e nós com elas, nos mostram em profundidade o que somos realmente. Se estamos ligados a almas que gostam de contendas, certamente que a contenda tem algumas raízes dentro de nós. O nosso dever é procurar arrancar essas raízes que não condizem com fraternidade em Jesus, para melhorarmos a nós mesmos e aos que nos cercam. Se os espíritos bons se afeiçoam aos homens da mesma índole, os espíritos maus se juntam às criaturas com as mesmas tendências. É novamente a lei de justiça se mostrando pela força da lei de amor. Entretanto, os espíritos superiores nunca nos deixam sem assistência espiritual. Eles sabem o de que precisamos e sempre nos assistem por misericórdia. Somente estão ligados pelo coração e se sentindo felizes com aqueles da mesma linha de ideias, mas não se esquecem da caridade para conosco. Muitos homens fazem o mesmo. Aos que eles se afeiçoam, estão ligados sem que haja barreiras, porém, não deixam de assistir aos que sofrem, aos encarcerados, aos famintos de todas as espécies. Nesse aspecto, o maior exemplo é o de Jesus, que veio atender a toda a humanidade enferma. E ele diz que os sãos não precisam de médico. Mas, tinha seu colégio apostolar mais ligado a ele, pelos fios dos sentimentos. Se queres conhecer-te a ti mesmo, olha aos que estão ligados ao teu coração, que mais ou menos saberás quem és. Se com isso encontrares muitos defeitos a corrigir, não esmoreças, põe as mãos ao trabalho e prossegue para a frente, que Deus está com quem trabalha e se esforça para melhorar. Se tu tens momentos de amor ao próximo, se a caridade te guia de quando em vez, e em outras ocasiões o mal passa a te guiar, também terás assistência da luz e das trevas. Ainda vacilas no que concerne ao equilíbrio espiritual, mas prossegue e procura ganhar mais tempo no bem, que ele passará a te ofertar mais conforto em mais horas do dia. Estes livros que estamos escrevendo, simples na sua linguagem, são escritos no momento em que os nossos sentimentos se ligam à luz, e a nossa boa vontade supre as nossas deficiências. Nós estamos, mesmo no mundo espiritual, esforçando-nos para que o Cristo de Deus não fique invisível em nosso coração. Somos espíritos humanos, e damos graças a Deus pelas oportunidades de trabalhar rente ao chão com os nossos irmãos da terra. Temos afeição por todos, pedindo a luz da vida, para nos dar mais vida para a luz que deveremos encontrar, a luz de Deus. Que Jesus nos abençoe sempre. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 485. A verdadeira afeição. A verdadeira afeição é totalmente espiritual e cabe ao afeiçoado distinguir o modo pelo qual encontra aqueles que lhe dedicam carinho. Ela se desprende de espírito para espírito, tomando a forma de amor, para alimentar os sentimentos de maior expressão no centro da alma. Os apegos nascem de muitas fontes, dentre as quais muitas são perigosas ao coração. Existem afeições que têm suas marcas em paixões humanas de outras épocas, que ainda permanecem vivas, tomando o afeiçoado e enchendo-o de prazeres, quando esse se afiniza com as vibrações que os sentimentos imprimem. Existe também o carinho interesseiro, que sempre acaba, quando passa o interesse. Ele é transitório, como muitos outros que se pode deduzir. As reminiscências das paixões humanas podem inspirar sintonia com a violência e podem causar distúrbios entre as pessoas, sendo quase sempre prejudiciais a outros do mesmo caminho. Deves palmilhar a vida com alinho em tudo o que fazes e pensas, pelo menos te esforçares para tal desempenho, porque é trabalhando nesse sentido de aperfeiçoamento que alcançamos a liberdade espiritual. Convém a todos nós, encarnados e desencarnados,
Não deixarmos de nos esforçar todos os dias como bons combatentes e nunca abandonar nosso posto de vigilância e de oração. Todos os que se encontram nos planos resplandecentes da espiritualidade passaram por onde estamos e sabem nos tolerar, bem como ajudar-nos na longa e porfiada tarefa de melhorar. Diz o Livro dos Espíritos que a verdadeira afeição nada tem de carnal, sendo ela amor puro que vibra na pureza do coração. Para atingir essa perfeição de sentimentos, porém, devemos passar antes por caminhos inúmeros que não há necessidade de enumerar. O Espírito, tornamos a dizer, é perfeito, por ter saído da vontade perfeita. Todavia, todas as qualidades angelicais dormem na sua intimidade, esperando as mãos do tempo, em obediência a determinado espaço, para despertá-las. O anjo é um espírito despertado, por já ter trilhado os longos caminhos, que podemos chamar de calvários, edificando a própria vida, em se ajustando à vida de Deus. Pelo que se nota, a evolução parte de muitos pontos dos sentimentos, mas converge para somente um, o amor que a tudo reúne como expressão de Deus. Não percas a oportunidade que te está sendo dada, de anunciares o que estás conhecendo, e viveres o que já sabes do Evangelho. Estamos todos a caminho da felicidade, e uma parte dela é conquistada pelos nossos esforços, juntamente com os que nos cercam, e a maior parte pertencendo a Deus. Jesus é o nosso guia, que nos mostra tudo para que possamos mover-nos na autoeducação espiritual, livrando-nos das paixões humanas e assegurando-nos as afeições espirituais que enriquecem o coração em Cristo e tranquilizam a consciência em Deus. Quem já experimentou a amizade sincera sabe o quanto vale um amigo. Quem já experimentou a afeição pura sabe o quanto vale o amor. A família foi-nos dada para enriquecer nossas afeições, despertar o amor por aqueles que convivem conosco, sem esquecer a humanidade. Jesus dizia que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos, e o próximo não é somente o que está junto a nós. Haveremos de entender que ninguém se encontra longe um do outro, todos estamos juntos, na grandeza de Deus. Se Deus é amor, Ele é, também, afeição. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 486, Afeição dos bons espíritos. Os bons espíritos, que sempre nos acompanham, fazem tudo para a nossa paz interior. Certamente que eles se afligem com a nossa impaciência ante a dor e os problemas, pelos quais passamos reclamando. Somente os espíritos puros têm a tranquilidade imperturbável da consciência. Eles compreendem que os encarnados carregam consigo fraquezas capazes de os envolverem nas sombras que sempre os espreitam, mas que uma queda pode ser prenúncio de vitória no porvir. Estamos rodeados de testemunhas espirituais que nos assistem, e atraímos outras tantas pela sintonia dos nossos sentimentos. O espírito envolvido na carne recebe do próprio ambiente impulsos de magnetismo inferior a todos os momentos. É preciso orar e vigiar permanentemente. Essas forças aparecem aos homens como barreira para cercear suas forças para o bem. Devemos lutar, não contra o mal, que não merece atenção nem desperdício de tempo, mas lutar na sequência do bem comum, aprimorando, com as qualidades espirituais, a árvore do amor que se encontra em nosso coração. Busquemos sempre o melhor, e nessa procura, Jesus aparece com as suas mãos que nos encorajam a batalhar com nós mesmos, aliviando ou fazendo desaparecer as nossas tensões, no que se refere à nossa consciência. Os bons espíritos têm suas lutas no chão do planeta e ainda procuram inspirar os homens para torná-los bons também. Os espíritos puros inspiram os bons, mesmo desencarnados, e eles, fortalecidos, ajudam os encarnados. Sabemos que os homens fazem o bem e o mal, entretanto, a doutrina dos espíritos, como sendo a volta de Jesus, vem nos ajudar a compreender a necessidade de diminuir o mal, investindo no bem cada vez mais, para que ele domine os nossos sentimentos na sua amplitude. Se queres paz,
Trabalha pela paz alheia. Se queres amor, não te esqueças de amar, porque, se é dando que recebemos, a inteligência nos pede para doar o quanto pudermos. Certos espíritos sofrem com os nossos sofrimentos, e ficam mesmo magoados quando não suportamos o peso da cruz que prometemos carregar. Não obstante,